Segure seu chapéu, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível. Com a ajuda de cientistas super inteligentes e seus estudos, pedimos à inteligência artificial que nos levasse a uma viagem alucinante de 2 bilhões de anos no tempo e nos mostrasse como era a nossa incrível Terra. Então, aperte o cinto e vamos descobrir. Era uma vez, bem no passado, nosso planeta era apenas um bebê, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Entrar em uma máquina do tempo e fazer uma visita teria sido um grande erro. Tudo era uma enorme bagunça. Em primeiro lugar, o solo ainda estava todo pegajoso e derretido, portanto pousar a máquina do tempo seria um grande risco. Agora, assim que você tentasse sair, veria uma Terra completamente diferente da que conhecemos hoje. A paisagem é uma colcha de retalhos de montanhas escarpadas, mares cintilantes e vastas extensões de solo. Imagine vulcões enormes entrando em erupções e em explosões ardentes, lançando gases e cinzas no ar. É como um show de fogos de artifício alucinante. E mesmo que você tivesse uma máquina nova e sofisticada que pudesse pairar e tivesse escudos especiais para lidar com o calor, ainda assim teria dificuldade para respirar. Veja bem, a atmosfera da Terra primitiva é um pouco temperamental. Nuvens espessas pairam no céu, lançando sombras misteriosas no solo abaixo. O ar é tão fino quanto um sussurro e está repleto de todos os tipos de gases interessantes, como hidrogênio e hélio. O dióxido de carbono se espalha ao redor, dando a tudo uma tonalidade verde vibrante. O vapor de água flutua pelo ar, criando uma sensação de umidade e uma névoa refrescante. E pode haver uma pitada de amônia e metano apenas para manter as coisas interessantes. Muitos gases legais, não é? Mas espere, há algo faltando: oxigênio. Assim, se você respirar fundo, não sentirá aquela onda familiar de ar enchendo seus pulmões. No chão ainda não há florestas exuberantes ou árvores imponentes. Em vez disso, você encontra terrenos acidentados e rochosos. Algumas rochas antigas têm as marcas de forças intensas, colisões e terremotos que moldaram a superfície ao longo de milhões de anos. Mas em meio a toda essa beleza antiga, algo incrível está prestes a acontecer. A vida, em seus estágios iniciais, está evoluindo e se preparando para sua grande entrada. Organismos simples como algas e bactérias dominam a cena. Florescem nos oceanos usando o abundante dióxido de carbono para crescer e se multiplicar. As águas estão repletas de atividade, como formas de vida coloridas e microscópicas zumbindo como uma cidade movimentada. Esses minúsculos organismos estão trabalhando arduamente, liberando oxigênio à medida que realizam suas atividades. São como pequenas fábricas, mudando lentamente a composição da atmosfera. Então, era assim que a Terra primitiva se parecia. Mais ou menos. Mas por que era tão desagradável? E como pode ter mudado tanto desde então? Veja bem, o calor veio de todos os tipos de coisas malucas que aconteceram durante sua formação. E, em primeiro lugar, já havia muito calor nos objetos que se juntaram para originar o nosso planeta. Depois, à medida que a Terra ficou maior e mais forte, sua força gravitacional recebeu um grande impulso de energia. Isso puxou mais coisas, mas também causou um enorme abraço de urso no nosso mundo, apertando tudo com força. E você sabe o que acontece quando as coisas são espremidas? Esquentam como uma panela de pressão. Esse aquecimento maluco teve um impacto enorme na estrutura do planeta. Imagine-o como uma mistura de rochas, metais e minerais. Mas à medida que as coisas esquentavam, ficavam tão quentes que derretiam. E adivinha o que aconteceu? O metal mais denso afundou no centro e se tornou o núcleo, enquanto o material rochoso mais leve flutuou para cima e se tornou a crosta e o manto. Foi como se o nosso mundo decidisse se desfazer da mistura, criando camadas separadas. Os cientistas chamam essa separação selvagem de diferenciação. Mas o aquecimento não parou por aí. Com toda essa mistura e movimentação, a Terra ficou ainda mais quente. Era como aumentar o aquecimento em um forno planetário gigante. Todo esse calor louco teve algumas consequências sérias. A alta temperatura fez com que tudo ficasse super veloz. As placas tectônicas estavam dançando como se não houvesse amanhã, tornando a superfície superativa e cheia de travessuras geológicas. E isso não é tudo. A Terra também recebeu uma chuva de visitantes cósmicos de peso. Imagine o seguinte: enquanto ela estava ocupada juntando todos os tipos de detritos espaciais durante sua formação, o resto do sistema solar estava vivendo um grande caos. Saturno e Júpiter decidiram agitar as coisas, mudando suas órbitas, enviando um monte de objetos enormes para cá. Essas colisões não eram brincadeira. Elas tiveram um impacto que derreteu os minerais da crosta terrestre e até os vaporizou. Essas explosões foram tão intensas que até mesmo sopraram gases para fora da atmosfera. Isso é que é um show de fogos de artifício selvagem.
Acredite ou não, ainda podemos identificar antigas cicatrizes de batalha desses impactos. É preciso um trabalho cuidadoso de detetive, mas podemos ter um vislumbre de suas consequências. Por exemplo, há um lugar chamado Cratera Maniitsoq, na Groenlândia. Embora não exista uma abertura real para ver, podemos examinar rochas que estavam a uma distância de 20 a 25 quilômetros abaixo da superfície terrestre naquela época. E adivinhe só, elas têm as marcas de um choque intenso e repentino. Isso aqui é uma vizinhança difícil. A colisão mais selvagem de todas foi com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. O impacto provocou um poderoso BAM. Foi um evento colossal que mudou tudo. O núcleo metálico de Theia se fundiu com o da Terra, enquanto as camadas externas de ambos os planetas se estilhaçaram e foram lançadas ao espaço. O resultado? Um belo anel de detritos circundando o nosso mundo. Agora, aqui está a parte mais legal. Esses detritos não ficaram flutuando para sempre. Eles começaram a se juntar como as peças de quebra-cabeça que encontram seu par. E, voilá, temos nossa própria Lua. Dá para acreditar? E esse incrível processo pode ter levado apenas 10 anos ou até menos. É uma loucura, não é? Os cientistas chamam toda essa extravagância de formação da Lua de hipótese do impacto gigante. Portanto, da próxima vez que você olhar para ela no céu noturno, lembre-se de que se trata, na verdade, de um pedaço enorme do nosso próprio planeta. E a propósito, a Terra também teve uma grande aventura ao tentar criar sua atmosfera. No início, a primeira tentativa não deu muito certo. A atmosfera tinha uma fina camada de hidrogênio e hélio que veio junto com todo o material de fora. Mas esses gases eram como artistas de fuga sorrateiros e decidiram flutuar para o espaço. Adeus, gases! Felizmente, a Terra não desistiu. Ela tentou uma segunda rodada e dessa vez foi muito mais bem-sucedida. As erupções vulcânicas vieram em seu socorro. Expeliram todos os tipos de gases, como o vapor d'água, dióxido de carbono e uma série de outros estranhos. Até mesmo meteoritos e cometas se juntaram à festa, adicionando muita água e nitrogênio para a mistura. A atmosfera estava se tornando uma festa e tanto. Mas o engraçado é que não havia oxigênio para ser encontrado durante esse segundo experimento. Não, nem um único sopro dele. O que era produzido pelos raios solares que dividem as moléculas de água foi engolido por reações químicas mais rápido do que se pode dizer paralelepípedo. Foi somente quando surgiu o terceiro experimento da Terra, a vida, que as coisas começaram a mudar. Os organismos fotossintéticos assumiram o centro do palco e usaram todo o dióxido de carbono do ar para produzir seu alimento. E adivinhe só, eles liberaram oxigênio como um ajudante. Por fim, essa liberação foi tanta que superou as reações e começou a preencher a atmosfera. No entanto, demorou um pouco e somente há cerca de 350 milhões de anos obtivemos os níveis que temos hoje, cerca de 21% do ar que respiramos. Assim, de vulcões ardentes a oceanos misteriosos, esse vislumbre do passado revela uma Terra muito diferente da que conhecemos hoje. É fascinante explorar as paisagens antigas e imaginar os primeiros estágios da vida tomando forma. Graças à IA, podemos ter um vislumbre da notável história do planeta e apreciar as maravilhas dele em constante mudança. Fique ligado para mais viagens interessantes.